Oi, tudo bem? Dando prosseguimento ao nosso curso de Educação Financeira, chegamos ao nosso 11º vídeo. Não vício, como eu falei no nosso último vídeo. Errar faz parte, né? Então vocês me perdoem quando eu cometer os meus muitos erros aqui. Bem, o tema desse vídeo de hoje é: pague-se a si mesmo em primeiro lugar. Analisando essa frase, a gente pode analisar e ver que ela já está errada de começo, sim, porque ela é redundante. Pague-se a si mesmo é uma redundância, mas foi proposital. A ideia era enfatizar a grande necessidade de pagarmos a nós mesmos primeiro do que pagamos os outros. Na verdade, a gente paga todo mundo primeiro. E a grande massa, a grande maioria de pessoas não paga a si. Nem em primeiro, nem em segundo, nem em último lugar. Simplesmente não sobra nada para si. Então esse vídeo ele é fundamental porque ele vai mostrar essa questão. Vamos lá, alguns devem estar se perguntando, mas como? Se todo o dinheiro que eu recebo vem para mim, como que eu não me pago? Eu já estou recebendo o meu pagamento. Vamos lá. Tudo que você come, você paga para alguém. Todas as suas roupas, calçados, a mobília da sua casa, tudo a gente está sempre pagando para os outros. A gente não consegue viver no mundo de hoje, e até no mundo, se a gente voltar na história, a gente não consegue viver sem despesa. Então a gente está sempre pagando os outros. E o grande X da questão é que normalmente a gente faz esses débitos, essas dívidas, e a gente acaba não sobrando pra gente. E falando nesse vídeo também é interessante deixar bem claro que, como eu falei no vídeo anterior, que os vícios são o grande inimigo das nossas finanças, mas na verdade existe um inimigo maior do que os vícios. Na verdade, esse inimigo ele é maior não só na área financeira, mas ele é o grande inimigo do ser humano. Que inimigo é esse? Somos nós mesmos. Nós somos o grande inimigo que nós temos. Infelizmente, nós dormimos com esse inimigo todas as noites. Então, a gente tem que aprender a nos controlar, a sobrepujar, a dominar esse grande inimigo que somos nós mesmos. Por que nós somos os nossos grandes inimigos? Porque se a gente se vicia, é a gente que se vicia. Se a gente gasta com coisa que não deve, é a gente que gasta com coisa que não deve. É a gente que se deixa levar pela mídia, pela propaganda. É a gente. É a gente que não se controla. Então, nós somos o nosso grande inimigo. É tão fato isso, voltando a essa questão do pague-se a si mesmo em primeiro lugar, a gente tem que falar aqui dos três espertos. Quem são os três espertos? Governo, empresa e bancos. Esses três espertos, eles descobriram há muito tempo que nós somos falhos, que nós somos sem disciplina, que nós gastamos impulsivamente, e eles descobriram que se eles deixassem que a gente dominasse e deixasse para pagar eles depois, nós gastaríamos o dinheiro e ficaríamos devendo para ele. Então o primeiro esperto que descobriu isso foi o governo. Pode observar, antes de você pegar no seu dinheiro, o governo já tira a parte dele. Ele tira a parte dele no imposto retido na fonte. Ele tira o imposto na fonte, ou seja, antes de você pegar. O INSS também é descontado na fonte. Então todos os impostos eles são descontados antes da gente tomar posse do dinheiro. Porque ele, por experiência própria de muitos e muitos anos atrás, séculos atrás, ele viu que quando ele deixava para cobrar os impostos a uma certa época, as pessoas gastavam e não tinham como pagar. Então ele sabiamente
esse primeiro esperto, o governo, ele descobriu que nós não éramos de confiança. Então ele foi e fez essa manobra. Então o governo antes, ele tira a parte dele e depois ele dá a nossa parte. Por quê? Porque ele já descobriu que nós não somos de confiança. E é o que eu estou falando para vocês agora. Nós somos o nosso grande inimigo. Segundo esperto, a empresa que você trabalha. Pode observar, todos os descontos no seu contra-cheque, todos, eles já vêm no seu contra-cheque. Ou seja, antes de você receber, a empresa já descontou a parte dela. Já descontou o FGTS, já descontou o Vale Transporte, já descontou o Vale Alimentação. Ele já descontou tudo, porque se ele desse o salário bruto, você iria gastar e depois ia ficar complicado. Então ele já dá logo, já tira a parte dele logo e te dá só o líquido. E aí é interessante a gente ver, pode pegar o seu contra-cheque, tem uma diferença grande entre o salário bruto e o salário líquido. O salário bruto é o salário virtual. É aquele salário teórico, é aquele salário que a gente não pega ele. Já o salário líquido é isso, depois de todos os descontos, é o nosso salário real, não mais o virtual, mas o real, é aquele salário na prática, não na teoria como é o bruto, é o que a gente realmente tem. Então observa que a empresa também faz isso, ela não confia em mim nem em você, ela antes tira os descontos que é dela, próprio dela, e te dá o seu salário líquido. Porque se fosse o contrário, ela te desse o bruto para depois ela pegar de você, ela iria tomar um calote de você. Terceiro esperto, os bancos. Os bancos também fazem dessa mesma forma. Observe uma pessoa que tem cheque especial. Vamos supor que ela gaste R$1.000 no cheque especial. Quando ela recebe o salário, no dia que ela recebe o salário, na hora que o salário cai na conta, o banco já pega os R$1.000 que você pegou emprestado, mais os juros do cheque especial, os juros que ele tem direito. Ou seja, antes de você ter o dinheiro na sua mão, porque você não vai no banco na hora que o dinheiro cai. E na hora que o dinheiro cai, o banco já tira a parte dele. Ou seja, sabendo disso também, ele se paga em primeiro lugar. Porque se ele soubesse que você receberia o seu salário para depois ele pegar o dele, você poderia muito bem, como acontecia num passado não muito distante, você recebia, ia lá, sacava o seu dinheiro todinho e o banco, na hora de receber, tomava um calote de você. Então, sabiamente, o banco pega antes. Outro exemplo de coisas que o banco pega antes da gente são os famosos empréstimos consignados. O empréstimo consignado é justamente isso, é um empréstimo que ele é lançado na sua folha de pagamento. Antes de você receber, o banco vai lá e já tira dele o valor do empréstimo. Por isso que o juro do empréstimo consignado ele é mais baixo do que os outros juros de crédito pessoal e dos outros tipos de empréstimo. Por quê? Porque ele é um empréstimo seguro. Na hora que você recebe, antes de você receber, ele já pegou o dele. Não tem como você burlar, não tem como você sabotar o banco. Por quê? Porque ele pegou antes. Então os três espertos, eles fazem isso. Eles pegam antes de nós. Todos os impostos funcionam assim, já estão embutidos. Quando a gente compra, a gente já pagou o empréstimo, o imposto. A empresa faz isso. Os bancos fazem isso e a gente não faz. A gente paga o governo, paga a empresa, paga os bancos, paga as lojas que a gente compra, paga os mercados, paga as despesas da nossa vida, paga a água, paga a luz, paga telefone, paga as dívidas dos colegas, paga. No final não sobra nada pra gente. Por isso que a gente tem que entender. Pague-se a si mesmo em primeiro lugar, como faz o banco, como faz as empresas e como faz o governo. Então, como é que a gente faz isso? Na hora que você receber, se você for tirar isso, você vai ter um problema. Porque você vai, poxa, eu vou ter que pagar isso e pagar aquilo. Então, qual é a ideia? É você automatizar o processo. Vocês observaram que o processo é automático.
com os impostos, no caso do governo. O processo é automático na questão da empresa. Você recebe só o líquido, o bruto ele já tirou a empresa, é automático. E no caso do cheque especial, do crédito consignado, também é automático. Não depende de você. Você simplesmente já foi, já tudo automático. Então é o que ensina esse livro aqui, O Milionário Automático, de David Beck. Ele ensina justamente isso, a automatizar o processo. Então o que você tem que fazer? Você vai no seu banco e aí você se informa lá. Tem várias maneiras de você automatizar um valor. Pode ser uma poupança, você abre uma poupança e pede para que o gerente automatize essa poupança, que é o que a gente chama de uma poupança automática, que é uma poupança que no dia do seu pagamento ou um dia depois, coisas assim, automaticamente o banco vai tirar aquele valor que você vai estabelecer e aí automaticamente o banco já tira da sua conta corrente e já deposita na sua conta poupança de maneira automática. Você pode fazer um título de capitalização e você pode, que é o que é mais inteligente e interessante, fazer um título de previdência privada, um PGBL e um VGBL, também é automático. Você recebeu o seu salário, automaticamente no dia que você estabelecer, o banco vai lá e saca aquele valor. No caso da poupança, é válido, mas eu não aconselho não. Por quê? Porque a poupança você tem um cartão. Um cartão de crédito, um cartão normal, de que você pode movimentar a sua poupança como você movimenta a sua conta corrente. Então, você tem lá um valor na poupança, que você faz esse débito automático. Todo mês, quando você recebe, saca aquele valor X que você estabeleceu e fica na poupança. Mas se você precisar, você tem um cartão, você vai lá, passa o cartão, tira o dinheiro e aí não adiantou nada. Você simplesmente tirou daqui, colocou aqui e aí tira daqui e gasta. Ou seja, o seu grande inimigo você foi lá e gastou. Não adianta. Então, mesmo que você quebre o cartão, fez a carteira de poupança, automatizou o processo para você se defender de você mesmo, que você é o seu grande inimigo, você quebra o cartão. Mas aí, numa emergência, você ainda pode ir lá na boca do caixa com sua identidade e falar, não, quero sacar um dinheiro que eu tenho na poupança. Assim você vai sacar. Ou seja, todo o seu esforço, você mesmo pode corrompê-lo. Mas tem as outras formas mais interessantes. O título de capitalização ele já te protege de você mesmo. Eu mesmo tinha muita raiva de capitalização, porque quando eu não entendia isso, eu fiz umas 3 capitalizações aí para trás e eu nunca ia até o prazo final. E na capitalização, se você tirar o dinheiro antes do prazo do título de capitalização, digamos que o prazo seja 60 meses, se você tirar com 36 meses, com 24 meses, você vai receber bem menos do que o que você pagou, fora os juros. Ou seja, então se você pagou 2 mil, se você capitalizou lá 2 mil, você vai pegar um exemplo, não sei ao certo, mas 1.200, um exemplo, quer dizer, você está perdendo R$800 e ninguém gosta de perder. Então é um freio para que você deixe o seu dinheiro lá, porque se você sacar antes, você vai perder. Então é interessante o título de capitalização por isso, porque como é da natureza do ser humano não querer perder, então uma vez que está lá, você não vai querer tirar sabendo que você vai tomar um prejuízo danado. Por isso que muitas pessoas, como eu mesmo, quando não tinha conhecimento disso, eu ficava bravo com o título de capitalização. Poxa, eu boto meu dinheiro lá, quando eu vou pegar o meu dinheiro, eles não me devolvem o meu dinheiro, nem o que eu depositei lá, tô perdendo dinheiro e tal. Por isso. Por quê? Porque é uma forma de você se proteger de você mesmo. E o PGBL e o VGBL, que são títulos de previdência privada, eles também têm um prazo. 10 anos, 15 anos, 5 anos, eu acho que é o prazo mínimo. Então, antes desse prazo, você não pode sacar. Morreu uma pessoa da família, teve um desastre financeiro, não importa, você não pode tirar o dinheiro de lá. Então, é uma maneira de você se proteger de você mesmo. Mas vamos lá, qual o valor que a gente começa colocando lá nessa forma automática, como o David Beck coloca aqui no seu livro Milionário Automático? Quanto que a gente pode começar? Lembra que eu falei em vídeos anteriores que o importante é começar. A árvore da riqueza é como uma árvore qualquer. Como é uma árvore qualquer? Toda árvore, para crescer, ela precisa de uma semente.
E a árvore da riqueza ela precisa de uma semente. E uma semente pode ser uma moeda de R$1. Já é o começo. Você plantando aquela semente e regando aquela árvore com disciplina, com outros novos depósitos, isso vai crescendo, vai crescendo. Enquanto mais cedo você plantar a sua árvore da riqueza, mais cedo você vai ficar tranquilo debaixo das sombras dela. Mas só que você precisa começar. E o começo, se ele for muito grande, você não vai conseguir. Porque tudo na natureza, e eu já falei em vídeos anteriores, a natureza é a nossa grande professora. Tudo na natureza começa de pequeno. Então você comece de pouco. E não queira botar grandes valores lá. O valor que todos os grandes consultores financeiros, eles indicam que o valor mais correto é 10% do seu salário. Nem menos, nem mais do que isso. 10% do seu salário. Alguns consultores financeiros chamam isso de dízimo pessoal. Não tem nada a ver com aquele dízimo da doutrina bíblica do dízimo. É o dízimo pessoal. É 10% que você separa dos seus recursos, dos seus ganhos, e esse dinheiro é exclusivamente seu. É a parte que te cabe. É a parte do esforço que você tem do seu trabalho. É o fruto do seu trabalho. Então esses 10% ele é seu. Ele não é de mais ninguém. Ele não é do dono da loja de carro que você comprou. Ele não é do banco. Ele não é do governo. Ele não é dono da loja de sapato. Ele não é do dono do supermercado. Ele é seu. 10% ele é exclusivamente seu. Ele não pertence a mais ninguém. Ele é seu. Por isso que alguns consultores chamam de dízimo pessoal. Porque ele é seu. Só seu, exclusivamente seu. Não confunda com aquele outro dízimo, o dízimo bíblico. Esse é um dízimo pessoal. É esse que vai fazer com que sua poupança cresça. Esse que vai alavancar as suas finanças. É o dízimo pessoal, 10% do seu salário de uma maneira automática para que você não precise ficar lá colocando e de uma maneira que você se proteja de você mesmo. Esses 10% eles vão crescer e vão crescer muito. Baseado no tempo, baseado nos juros compostos, vai ser muito interessante. Fala muito sobre essa questão nesse livro aqui, O Homem Mais Rico da Babilônia, que é um dos meus preferidos. E em todos os livros dessa linhagem, fala essa questão do dízimo pessoal, dos 10%. Não queira botar 15, nem 20, nem 30, nem 50. Se você pode, tudo bem, não tem problema, vai crescer mais depressa. Mas 10% é um valor que é interessante. Por quê? Porque se você não vive bem com 100% do seu salário, se você gasta 100% do seu salário, se você passar a viver com 90%, você não vai viver pior nem melhor. 10% não vai ter um impacto tão grande na sua vida. Então, era isso que eu ia falar nesse vídeo. Pague-se a si mesmo em primeiro lugar. Crie o hábito do dízimo pessoal. Separe 10% do seu salário e coloque em um investimento automático, que você não precisa estar manipulando e que esteja imune a você, que é o seu maior inimigo. Lembra do exemplo da empresa, do governo e dos bancos. Eles pegam de você antes de você mesmo, porque sabe que nós somos assim, falhos. E se a gente se deixar a nossa mão, a gente vai fazer besteira. Então automatize o processo e faça isso. Pague-se a si mesmo em primeiro lugar, porque você tem direito. Você tem direito a uma parte de todos os seus esforços. Muito obrigado. Fiquem com Deus e até a próxima.